palavra ela vem como alimento, como semente, mas ela precisa encontrar espaço dentro de nós. Por isso, eu quero que você coloque a mão no seu coração e peça, a Deus que Deus possa ministrar o seu coração, que você possa ser edificado, em que alguma coisa, em algum momento, Deus possa revelar-se ao seu coração. Pai, nós adoramos ao Senhor nesta noite. Sabemos que o Senhor é o dono de todas as coisas. E o Senhor se faz presente aqui no nosso meio. E o Senhor habita dentro dos nossos corações. Por isso, Senhor, nós abrimos as nossas vidas, abrimos a nossa mente para receber do Teu Espírito nesta noite, para receber da Tua Palavra, que é alimento, que nos traz vida e que é abundante sobre nós. Nós nos entregamos totalmente, Senhor, à Tua vontade e rejeitamos, Senhor, com tudo aquilo que queira nos roubar, que queira nos trazer, que venha nos dispersar neste momento. E nós queremos nos concentrar, queremos absorver tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, hoje está na minha, né? E confesso, assim, né, que estava pensando, é um tempo que a gente encontra tantas adversidades, né? Um ano tão atípico, esse 2020. E tantas situações às vezes nos ocorrem, mas uma coisa a gente precisamos nos posicionar e ser perceptíveis à palavra de Deus, né? Porque ela sim é viva e as circunstâncias não podem nos trazer instabilidade daquilo que nós cremos. E por isso eu quero trazer como tema qual lugar onde eu não devo estar, ou quais os lugares onde eu não devo estar, ou qual posição que eu não devo estar. Por quê? Às vezes, quando nós falamos sobre vida, sobre mundo, sobre escolhas, nós temos várias. Nós temos muitos caminhos, nós temos várias escolhas. Mas eu creio, e isso me veio como reflexão em um dia que eu estava dirigindo e eu e o Elias estávamos conversando. E o Elias perguntou para mim, fez a seguinte pergunta. Ele disse: mãe, o que te levou a sair de casa tão cedo? Eu não tinha 15 anos ainda, eu tinha 14 anos. Sair com as roupas para estudar, né? Eu não tinha onde morar, eu não tinha nada organizado, simplesmente saí da casa dos meus pais, porque ali já não havia mais possibilidade de eu continuar estudando. Então eu fui embora para a cidade. E eu dei uma resposta para ele. Eu disse: Elias, na verdade, eu não sabia muito bem como fazer. Eu não sabia muito bem o que ia acontecer, o cenário que iria se apresentar diante de mim. Mas uma coisa eu tinha certeza, do que eu não queria. Então, quando nós sabemos o que nós não queremos, você já tem algumas escolhas, algumas opções, não é verdade? Você já elimina da sua vida aquilo que você não quer. Eu, particularmente, quando jovenzinha, eu tinha um ideal sobre, né, o marido, sobre o meu esposo. Eu pensava, eu quero casar, eu quero ter alguém que não tenha vícios, nem de bebida, nem de cigarro, de nada. Era algo que eu tinha, o que eu não queria, era uma escolha que eu não desejava. Então, nesta noite, eu quero falar sobre 4 lugares onde nós, quanto cristãos, nós não devemos estar. Amém? E o primeiro lugar onde nós, quanto cristãos, não podemos estar é na incredulidade. Em Hebreus 11, verso 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe
e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então é impossível, não há nenhuma possibilidade de nós nos achegarmos a Deus sem fé. Então, se nós nos encontramos na zona de sermos incrédulos, numa zona de frieza espiritual, é muito perigoso. Porque como que nós vamos nos relacionar, como que nós vamos desenvolver na nossa caminhada de fé, se nós não crermos, se nós não tivermos fé que Ele existe. E sabe por que nós, quando nos reunimos aqui, levantamos as mãos, adoramos? Eu mesmo estava ali, quando eu já estava lá no outro quadrado, né? Estava quase lá na outra cadeira. Por quê? Porque a gente fecha os olhos e sim, a gente adora, a gente ergue as nossas mãos. Hoje está frio, está chovendo, você teve um dia de trabalho, mas você está aqui porque você crê que Deus está lhe vendo, Deus está vendo seus posicionamentos de fé, Deus está vendo que talvez seria muito mais confortável você ficar em casa, mas você, por entendimento, você crê que Ele está aqui. Você crê que Ele pode se revelar ao seu coração. Você está aqui em comunhão com os irmãos. E por isso que nós temos a capacidade de fechar os nossos olhos e adorá-lo. Porque mesmo que a nossa vista humana não veja, nós por fé, nós entendemos que Ele está aqui. E por isso que assim nós o fizemos. Por isso que assim nós oramos e declaramos a Deus os nossos anseios e colocamos diante da presença de Deus as nossas orações, porque nós cremos que Ele nos ouve. Então nós devemos abandonar tudo aquilo que nos traz incredulidade, que nos traz dúvida, que nos traz frieza espiritual. Porque é pela fé que nós temos a revelação de quem Jesus é, daquilo que Ele fez por nós, é por meio da fé. E se nós tivermos numa estagnação, numa incredulidade, como que nós vamos crer? Como que nós vamos andar? Como que nós vamos dar passos de fé? Como que nós vamos dar manutenção daquilo que um dia foi revelado a nós, se não pela fé? Em Hebreus 3, ali fala sobre o perigo da incredulidade e da desobediência. E nós vemos ali, capítulo 3 de Hebreus, a partir do verso 7, nós vemos que o que é falado a esse povo, lá do Antigo Testamento, vou ler a partir do verso 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureceis o vosso coração, como foi na provocação, na tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração. Estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarei no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. E aí o verso 15 diz: e enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Havia um povo que Deus havia tirado da escravidão do Egito, que Deus havia tirado de um deserto, eles iriam passar pelo deserto. E ali, um trajeto que seria de alguns dias, um mês e pouco, o povo ficou ali 40 anos. Eles estavam com seu coração endurecido, incrédulos. Eles tinham visto aquilo que Deus havia feito.
E por vezes assim nós nos encontramos, nós contemplamos um pouco e daqui a pouco parece que a gente já se esquece e a gente fica com o nosso coração endurecido. Mas a palavra de Deus diz: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. E eu queria pedir para os meninos passar um videozinho que essa incredulidade, ela nos traz frieza espiritual, do qual já nós deixamos para trás algumas coisas. Talvez seja bem conhecido de vocês, né? É de um filme. Então, aqui no filme nós vemos que a personagem, ela diz: por que a senhora está me perguntando disso? Eu estou aqui exclusivamente para fazer uma venda da sua casa. Ela está dando desculpas. Ela disse: eu faço como a maioria, mas nós não queremos tomar café morno. Nós não desejamos coisas mornas. Nós desejamos coisas intensas, verdadeiras e reais. Por isso que nós servimos ao nosso Deus. Então, esse é um lugar onde a igreja viva, onde nós, quanto filhos, não podemos estar, onde nós não podemos ficar, no lugar da frieza. Aí, nós observamos que talvez de um longo período de caça. Imagina, né? O pessoal que caça, o pessoal começa cedo, enfim, vira à noite, vira dia caçando. Mais ou menos assim. E assim era, Esaú era mais rústico. E ele chegou da caça e estava o seu irmão ali preparando um alimento. E tinha toda uma questão de Esaú foi o primeiro, né? Foi o primogênito, foi o primeiro a nascer. Então tinha todo um lugar de primogênito. O primogênito era aquele que herdava, era um lugar de destaque que ele tinha na família. E aí nós vemos ali a fala de Jacó com seu irmão Esaú, né? Tinha Jacó feito um cozido. Tinha Jacó feito um cozinhado. E esmorecido veio do campo Esaú. Ele disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozido vermelho. Estou esmorecido. Estava muito cansado. E disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. E ele respondeu: estou a ponto de morrer. Pensou: meu Deus, sabe aquela coisa quando a gente diz aquele termo, estou morrendo da fome? Mais ou menos isso ele disse. Eu estou a ponto de morrer. E estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. E ele jurou. E vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. E deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozido de lentilhas. E ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. E assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. O desprezo foi tanto que ele desprezou aquela grandeza territorial, Esaú, né? E também a supremacia política da sua descendência futura. Ele desprezou tanto que ele trocou por um prato de lentilhas. E o que nós podemos aprender com essa negociação? Que ele era totalmente imediatista.
E quando nós falamos que ele tinha uma herança e ele trocou por aquele prato de lentilhas, nós podemos trazer essa aplicação para as nossas vidas hoje. O que eu e você temos de herança? Nós que proclamamos da fé em Cristo Jesus, o que nós temos de herança? Nós entendemos que a palavra de Deus diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Porque nós tínhamos uma dívida por causa dos nossos pecados. Mas Jesus quitou e Ele nos deu lugar a um reino. Ele nos deu uma posição. Ele nos deu um lugar. Assim como Esaú, ele tinha direito a uma herança. Nós também temos direito a uma herança. Talvez você possa pensar, meu Deus, mas eu nunca ganhei nada dos meus pais e talvez quando os meus pais partirem também não vou ficar com nada. Mas não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de algo mais excelente, de algo mais grandioso. Que por Cristo Jesus nós temos herança a um reino. Mas o que Esaú fez? Esaú, ele estava com fome. E a fome que ele estava, ele deixou aquilo se tornar gigante dentro dele. E ele foi tão imediatista que ele vendeu. Ele vendeu de uma forma barata. Coisa horrível é quando tu tem uma coisa de valor e tu vende ela de uma forma barata. Foi isso que Esaú fez. Ele vendeu de uma forma muito baixa, de uma forma muito barata, aquilo que o pai dele tinha e que era de direito para ele. Mas o que nós fazemos muitas vezes quando nós estamos com fome? Nós trocamos momentaneamente, de forma ilusória, achando que aquilo vai nos preencher. Por quanto tempo, talvez, nós poderíamos calcular que a fome de Esaú foi saciada? Digamos, nós aqui, vamos em uma boa churrascaria. Digamos que todos gostam, que nem eu, né, de um bom churrasco. Vamos em uma churrascaria, glória a Deus, né? Um bom churrasco, quem não gosta? Sou gaúcha, mas eu sei que o povo brasileiro gosta de churrasco. Não é só nós do sul, o povo todo gosta de um bom churrasco. Mas ok, digamos que nós fazemos a proeza de ir para o restaurante. E vamos para o restaurante, começamos nosso almoço bem cedinho, às 11 horas, e nós já estávamos em jejum. Digamos que nós estávamos em alguma batalha, que nem Esaú, né, que estava no campo, e nós estamos com fome. E nós vamos para a churrascaria lá, às 11 horas, e saímos, né, às 14 horas da tarde, 3 horas alimentando. Oh, Deus, meu Deus, sai de lá rolando, né? Mas ok, digamos que estamos comendo lentamente, ficamos lá por um período de 3 horas. Por quanto tempo aquilo vai nos saciar? Sendo bem generosos, talvez até o outro dia no café da manhã. Bem generosos. Talvez à noite, se nos apresentar uma torta de chocolate, a gente também já vai comer. Porque os nossos apetites, às vezes, eles são constantes. Então, Esaú trocou de forma muito barata. Aquele prato de lentilha socorreu ele por aquele momento. E o irmão ficou de posse de toda a herança. Então, irmãos, é muito perigoso quando nós somos levados e nos deixamos em movimento, obcecados pelos nossos apetites. Nós podemos fazer trocas, nós podemos fazer negociações de forma muito incabível, de forma irresponsável, sem a vontade, sem o aval de Deus para as nossas vidas. Então nós não podemos trocar o que Deus tem para nós
por algo momentâneo, passageiro, ligeiro. Em Provérbios 17:9, da Bíblia Mensagem, diz que aquele que vai namorando com o pecado, ele se casa com a confusão. Sabe aquele que vai negociando, dizendo, não, eu tenho domínio. Hoje eu só vou até aqui. Ele negociou, aí ele voltou. Aí amanhã, ele disse, não, eu vou só um pouquinho mais, mas eu ainda estou no controle. Não, vou voltar. Aí daqui a pouco ele está tão distante que o retorno se torna tão difícil. Então, quando nós começamos a namorar com o pecado, nós corremos o risco de cair neste lugar onde nós não devemos estar. E não é apenas onde nós não devemos estar, é um lugar onde Deus não tem preparado para os seus filhos. O lugar da gente negociando com o pecado e negociando com as ofertas, com os apetites que nos é proposto. Outro lugar onde nós não devemos nos encontrar é o lugar da inconstância. E em Tiago 1, verso 5, Tiago 1, capítulo 5, Tiago, capítulo 1, a partir do verso 5 até o verso 8. Aqui também fala um pouquinho sobre fé, que foi o primeiro lugar que a gente falou que a gente não deve se encontrar, na incredulidade. Aqui diz, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe improperá, e será concedido. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. A onda do mar, ela vai facilmente, né? Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Nós observamos também em João, que diz que ele é a videira e nós devemos permanecer nele, permanecer enxertados nele, porque ele é fonte de vida para nós. Sabe por quê? Porque a inconstância, ela é facilmente mudável, e os prejuízos da inconstância são percebidos. Os prejuízos da inconstância, eles são percebidos depois da consciência da perda. Sabe, às vezes, um lugar onde você já deveria ter percorrido de perseverança, de caminhada. Se você é inconstante, se nós somos inconstantes na nossa fé ou na nossa maneira de viver, a gente vai conceber depois, logo ali à frente, os prejuízos desta inconstância. E Paulo também fala aos irmãos, né? A igreja de Corinto, ele disse, irmãos, vocês são levados por qualquer vento de doutrina. Vocês são inconstantes. Então, a constância, ela nos leva a um lugar em Deus. A pessoa que é inconstante, ela quer tudo ao mesmo tempo, mas alcança quase nada. Por quê? Porque ela não tem um caminho de perseverança. A palavra de Deus diz que nós devemos perseverar até o fim. Nós temos um lugar de destino. Nós não podemos hoje andar de uma forma, acreditar de um jeito, e amanhã, daqui a pouco, eu já nem sei mais. Gente, eu tive uma experiência que ela me marcou muito, assim, muito mesmo. A primeira igreja que a gente pastoreou, tinha o Ministério Joad lá. E nós tínhamos uma pessoa que era cristã há muito tempo, há mais tempo do que eu. E nós estávamos indo para um acampamento. E aí, ela estava com dor em alguma coisa lá. E aí, não sei se era dor,
era questão de bexiga, estômago, alguma coisa assim. E aí veio uma criança, um dos joaditos, que não eram, enfim, não frequentavam a igreja, não tinham base de fé, foi lá e deu para ela como conselho fazer uma simpatia, pegar um galinho não sei do que e botar não sei aonde. E não tinha nada a ver com ervas medicinais, porque a gente toma chá, a gente sabe que eles são benéficos, mas não tinha nada a ver com isso. E eu fiquei verdadeiramente horrorizada com aquilo. Eu não estava me acreditando que uma criança, sem base alguma, estava dando um conselho para uma senhora, há anos na igreja ouvindo a palavra de Deus. Eu disse, essa pessoa, ela não compreendeu nada. Inconstante no caminho. Inconstante, levada por um conselho de uma criança sem sensatez alguma da palavra de Deus. Irmãos, a nossa caminhada de fé, quando nós decidimos andar com Jesus, nós temos um caminho a percorrer. Não é apenas uma eventualidade do qual nós participamos de alguma coisa em algum momento, alguém falou de Jesus e aquilo nos foi bom e a gente gerou um sentimento e foi um evento. Não! A palavra de Deus, desde Gênesis, Apocalipse, ela nos mostra um caminho, Deus apontando para o seu povo um caminho a ser trilhado, a fim de que esse povo, os seus filhos apontem para este reino. Então nós não podemos hoje acreditar numa coisa, amanhã em outra. Hoje eu ando para a direita, amanhã eu ando para a esquerda. Não, nós precisamos, em Tiago 4 também fala, que nós devemos ter a mente firme, não a mente dividida, oscilando, hoje quero, amanhã não quero, hoje é bom, amanhã é ruim. Se Deus não faz o que eu quero, então eu não vou mais. Se eu penso que Deus é bom e eu gostaria que Ele me abençoasse então o negócio, e daí se o negócio não está bom, eu já não quero mais. Deus não trabalha segundo as nossas expectativas, sabem por quê? Porque Ele é Deus e Ele tem todo o controle, toda a sabedoria, toda a essência de ciência está nele. Então Ele vê o nosso amanhã. Às vezes a gente pode desejar algumas coisas e não acontecer. Mas se não acontecer, fique tranquilo na sua fé. Continue caminhando com perseverança na sua fé. Sabe por quê? Se não aconteceu, Deus sabe o porquê não aconteceu. Então não duvide, não seja incrédulo, achando que Deus não te viu, que você não é amado, que você não é filho, que Deus tem uns filhos preferidos e outros não. Não venhamos cair neste engano. Nós temos uma caminhada firme, uma caminhada constante, de dia a dia, de renúncia, de oração, de entrega. E isso é o que Deus nos chama a fazer, uma vida de constância na sua presença. Não dizendo que hoje Ele é Deus, que Ele é Senhor, e amanhã Ele não é nada, eu não me importo com nada que diz a sua palavra. A gente às vezes faz isso com os nossos amigos, hoje serve, amanhã não serve, mas com Deus não dá. Nós devemos sim ter constância na nossa caminhada de fé. Nós devemos ser perseverantes, perseverar, acreditar naquilo que diz as Escrituras até o fim, até o momento em que Ele nos chamar para o seu reino, esse reino inabalável. Outro ponto no qual nós não devemos nos encontrar, outro ponto no qual nós não devemos estar é no passado. E eu gostaria de ler com você um chamado aqui no 1 Reis 19. 1 Reis 19, a partir do verso 19. A convocação de Elias a Eliseu. Diz o seguinte: partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. E então deixou estes bois, correu após Elias e disse: deixam beijar os meus pais?
meu pai e minha mãe, e então te seguirei. E Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou, pois, Eliseu a seguir Elias, e tomou a junta de boi, e os imolou, e com o aparelho de bois cozeu as carnes, e deu ao povo, e comeram. E então se dispôs, e seguiu Elias, e o serviu. O que nós vemos nesse texto? Nós vemos que essa jogada aí de manto, esse manto nos representa autoridade, unção, chamado. E vemos que Elias, ele chama a Eliseu a ser seu substituto. E Eliseu, então, pede a Elias para que pudesse, então, se despedir dos seus pais. E ali, então, a gente vê que eles provavelmente tinham grandes porções de terra, porque eles estavam ali arando a terra com 12 juntas de bois, e Eliseu era o 12º. E o que fez Eliseu pegar e se desfazer das suas carroças e dos seus bois? Ele ali acabou com a possibilidade de voltar atrás. Eliseu simplesmente pegou e destruiu com qualquer possibilidade de voltar ao passado. Sabe por quê? Isso foi muito bom que Eliseu fez. Porque talvez na caminhada ele poderia ficar frustrado com Elias. Vai que Elias demorasse muito, né, a ser recolhido pelo Senhor, a ser levado, né? Ele foi levado num redemoinho. Vai que Elias demorasse um pouco mais. Vai que na caminhada ele ficasse um pouco frustrado. Vai que na caminhada ele tivesse alguma desavença lá com Elias. É possível? Sim, lógico que sim. Nós temos sim, às vezes, frustrações, desafios. Nós temos. Porque nós lidamos ainda com o humano. Então, Eliseu, ele pegou e ele destruiu com qualquer ponte que ligasse ele ao passado. Muitas vezes nós precisamos definitivamente pegar e destruir a ponte que nos leva ao passado. Às vezes o passado é tão presente em nós que nos impede de servirmos ao nosso Deus de forma integral. E nós vemos isso também em João, quando Jesus, na sua ressurreição, no momento em que Jesus ressuscitou, onde os discípulos estavam, eles voltaram, né, para a Galileia, mas Pedro, ele voltou a pescar. Ele se encontrava no mesmo lugar onde ele tinha sido chamado. Mas depois da fala com Jesus, Jesus disse: ei, Pedro, eu te farei pescadores de homens. E Pedro entende. Então, muitas vezes nós precisamos quebrar qualquer esquema, qualquer ponte que nos ligue ao nosso passado. Eliseu teve essa percepção de ali definitivamente interromper com qualquer processo que o levasse ao passado. Então, nesta noite, qual é o lugar, qual é a posição que nós não devemos nos encontrar quanto filhos de Deus? Num lugar de incredulidade, num lugar de negociação com o pecado, num lugar de inconstância e num lugar que nos arremeta ao passado, porque nós prosseguimos para o alvo. Eu convido você a se pôr de pé nesta noite. Em João 6, a partir do verso 67, diz o seguinte, né? Jesus, ele tem um discurso ali, ele prega, eu creio, uma mensagem impactante, e alguns acham muito dura.
E aí Jesus disse para os seus discípulos, olha para eles: se vocês estão achando duro a mensagem, está duro para me seguir? E Pedro responde o seguinte, diz: Senhor, mas para quem iremos nós, se somente tu tens as palavras de vida eterna? Eu convido você a fechar os seus olhos. Lugar que nós não podemos estar, um lugar de dúvida, de incredulidade, um lugar de inconstância, hoje eu aceito, amanhã eu não aceito mais. Um lugar de negociação, não, eu vou na igreja, mas também dá para lidar com o pecado. Não, não dá. Ou um lugar de, não, eu vou voltar ao passado. Qualquer coisa se der errado aqui na frente, eu consigo voltar lá atrás. E eu consigo fazer alguma coisa, eu deixei um esquema lá atrás. Não, nós devemos definitivamente dar a Deus para qualquer coisa que nos arremeta a qualquer um desses pontos. E nós devemos fazer como Pedro, dizer: Senhor, diante daquilo que eu já sei, daquilo que eu já conheço, para onde eu irei? Nós não temos mais para onde fugir, porque somente Ele tem palavras de vida eterna. Nós não podemos mais negociar a herança que nós sabemos, da qual nós temos direito, que Ele conquistou para nós, por uma coisa, por um prato de lentilha. Seria estupidez, seria burrice da nossa parte fazer essa negociação. Ela é muito barata, ela é muito baixa. Nós temos algo muito mais excelente. Nós temos um preço que foi pago pelas nossas vidas. Nós devemos dar valor a esse preço que foi pago. Um preço de sangue. Um preço que nos traz paz, que não traz como a paz como o mundo dá. Que é uma paz passageira, momentânea, ilusória. Você pode falar com seu pai nesse momento e depois nós vamos adorar a Deus. Você pode falar para ele, de repente, se alguma coisa dessas aí estava sutilmente pegando seu coração. Talvez você se encontre de uma forma mais fria espiritualmente. Nós não queremos tomar café frio, nem morno, porque nós temos ânsia, nos dá vontade de vomitar, de pôr para fora, porque ele não está na temperatura adequada. Que nós venhamos todos os dias ser aquecidos com a doce presença de Deus sobre nós. Pai, eis os nossos corações nesta noite, Senhor. Pedimos, Pai, quanto igreja, livra a tua igreja, Senhor, de toda frieza, de toda apatia e de toda incredulidade. Em nome de Jesus. Livra-nos, ó Deus, de toda inconstância, de hoje acreditarmos e amanhã virarmos as costas. Livra-nos, ó Deus, de toda negociação com o reino das trevas, com toda negociação, Senhor, de coisa barata. Nós somos herdeiros contigo. Livra-nos, ó Deus, de voltarmos às pontes que nós deixamos construídas para voltar ao nosso passado. Livra-nos, ó Deus, que nós possamos orar nesta noite verdadeiramente, de forma íntima no nosso coração, que nós possamos declarar ao reino do Espírito, assim como Pedro, embora que o discurso seja duro, nós não temos mais para onde voltar, nós não temos, Senhor, para onde ir, somente o Senhor tem palavras de vida eterna. A tua mão, a tua bondade são estendidas sobre nós e nós não podemos nos desfazer, nós não podemos nos esquecer, nós não podemos ganhar amnésia daquilo que o Senhor conquistou na cruz para nós. Não nos deixa, Senhor, ser relapsos e imperceptíveis à tua presença e à tua voz, assim como o povo no deserto, Senhor, que estavam com seu coração endurecido. A tua palavra diz: se hoje ouvires a voz do Senhor, seu Deus,
não endureçais o vosso coração. Nós queremos, Senhor, ter um coração amolecido. Nós queremos, Senhor, ser sensíveis à voz do Teu Espírito Santo. Aviva a Tua igreja, desperta a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus Cristo, porque nós temos uma herança, nós temos um firme caminho para andar, nós temos um lugar a chegar. Assim como o apóstolo Paulo disse, para o alvo, nós prosseguimos para o alvo, Senhor, da santa vocação em Cristo Jesus. Assim nós oramos, Senhor, aquece os nossos corações, nos fortalece, nos dá visão, Senhor, para andarmos de forma digna. Que nós não venhamos, Senhor, estar nessa posição de apatia. Em nome de Jesus, aquece-nos, Espírito Santo.